Olá! Hoje o assunto do mundo político dá título a um livro, A Erosão Constitucional no Brasil. O que isso significa? O que isso tem a ver com instabilidade política e como atinge a saúde da democracia? Eu vou conversar com Emílio Peluso Meyer. Emílio é professor de Direito da UFMG e autor do livro Erosão Constitucional no Brasil. Emílio, obrigada por atender o mundo político. Eu que agradeço o convite, Vivian. É sempre bom estar aqui conversando com vocês no mundo político. O que você define, vamos começar pelo título, o que você define como erosão constitucional? Tá, a gente vem enfrentando um momento na qualidade das democracias ao redor do mundo que vai percorrer aí, pelo menos, a gente poderia dizer, a partir do ano de 2010, né, que é quando a gente começa a verificar que aquilo que foi chamado por um cientista político, Samuel Huntington, de terceira onda da democracia, ou seja, as democracias que começaram a se consolidar no pós-1989, né, elas também começam a sofrer algum tipo de turbulência, a enfrentar obstáculos naquilo que deveria ser o seu processo de consolidação, o seu processo de solidificação. E aí é interessante perceber que isso não vai atingir apenas as novas democracias, aquelas formadas nessa terceira onda, mas também outras democracias já há muito tempo definidas, estabilizadas, com um grau de estabilidade política maior. Diversos estudiosos no mundo todo se atentaram para esses movimentos, ficaram preocupados com a forma, por exemplo, como os índices de verificação da qualidade da democracia no mundo todo começaram a ver que os números estavam ruins, né? E aí vários deles propuseram diferentes conceitos para tentar entender qual que era o enquadramento que deveria ser dado a esse movimento como um todo, né? Um dos mais importantes que eu considero é dado por um professor da Universidade de Chicago e de um outro colega, né, Tom Ginsburg e Aziz Huq, em que eles vão falar do que eles chamam de erosão das democracias. A erosão democrática, na visão deles, ela ocorre quando três pilares fundamentais da democracia são atingidos. As eleições competitivas, né, eleições de fato periódicas e que possam aferir quem é o vencedor daquele processo, o Estado de Direito e as liberdades civis de associação, de expressão, basicamente. Eu entendo que esses pilares são fundamentais, né? Eles são importantíssimos e eles estão sendo atingidos em diversos contextos. Mas o que eu tento propor no meu livro, com a ideia de erosão constitucional, é que, dependendo do contexto, você pode ter uma série de outros predicados que não estão abrangidos por esse conceito deles, que é um conceito um pouco mais raso ou superficial, talvez um conceito muito próprio para as democracias consolidadas do Ocidente, né, os Estados Unidos, a Europa, etc. Então, Brasil, Índia, México, Colômbia vão ter desafios, por exemplo, de caráter socioeconômico que são mais complexos do que aqueles que esses países enfrentam. Então, eu proponho que a ideia seja substituída, não propriamente substituída, mas expandida, não é, para uma noção de uma erosão daquilo que cada Constituição define como sendo a identidade de cada projeto coletivo, de cada sistema constitucional, né? E aí a gente observa que no Brasil vários desses fatores estão sendo atingidos recentemente. Pois é, eu queria que justamente que você tocasse o que neste momento você considera evidência dessa erosão, né? Nesse momento que eu digo, esse momento histórico mais recente, né? Digamos, nos últimos anos, esse último governo, nós temos alguns marcos, como o golpe parlamentar de 2016, né? Mas, falando de hoje, o que você considera evidência dessa erosão? O que eu tento defender no livro é justamente que, pelo menos desde 2014, esse processo de erosão ele vem se prolongando no Brasil, ele vem se estabelecendo no Brasil. Então, não é um processo que culmina com a eleição de um presidente de claro perfil autoritário, golpista, declaradamente assumido nesse sentido, né? Eu acho que ele é, na verdade, a representação de um processo que é um pouco anterior, né? A gente percebe, então, o advento da Constituição de 88, a abertura de uma certa consolidação de uma tendência à democratização,
mas a gente observa também que há alguns entraves desde aquele momento. Só que a partir de 2014, quando eu acho que o aspecto institucional mais importante é perceber a recusa em termos práticos, né, por assim dizer, do candidato Aécio Neves em verificar a vitória da presidente Dilma Rousseff naquele pleito eleitoral, né? Essa recusa se materializou no processo que foi levado ao Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com uma série de outros processos, como o próprio processo de impeachment de 2016, que acho que hoje é pelo menos um consenso que não foi um processo de impeachment que possa ser categorizado como um processo legítimo, né? Que pode ser sim, eu também concordo, né, no sentido de que ele é um golpe parlamentar. E dali em diante a gente vai observar vários atores contribuindo para a erosão dessa estabilidade constitucional da forma como a Constituição de 88 tentava proteger o sistema político e o sistema democrático. Então, acho que tem um papel central dos militares nesse campo, principalmente a partir do governo Temer, né, com seu retorno à própria política ainda no governo Temer. Isso não é próprio só do governo Bolsonaro, o presidente Temer fez isso também, convocou os militares para vários postos importantes no seu governo, né? Mas também um papel bastante deletério por uma grande parte do judiciário brasileiro, não o judiciário, não podemos, né, pensar o judiciário de uma forma monolítica, mas há um número considerável de juízes e até, né, do próprio Supremo Tribunal Federal que contribuíram para que o grau de instabilidade política chegasse onde ele pôde chegar, né, que aceitaram políticas ou manobras ou formas de atuação que foram contrárias ao próprio sistema jurídico e à própria Constituição, né? E aí eu tento apontar outros atores, o papel das mídias sociais, como que isso também afetou esse processo, para a gente chegar na situação atual, em que a gente vai perceber muito facilmente, né, por exemplo, agora, uma atuação muito mais deliberada e aberta de militares da ativa na política, em pronunciamentos políticos, no engajamento político, e muito declarada no sentido de que o rompimento com a própria legalidade, né, e aquilo que a Constituição de 88 estabelece como Estado de Direito não seria problema, que seria possível, né, a defesa agora mais recente do próprio voto impresso, e toda a tentativa por parte do governo Bolsonaro de capturar várias instituições que seriam instituições fundamentais para a proteção do sistema constitucional de 88. Né? Então, a gente vê que é um processo bastante complexo. Né? As instituições de controle. Sim, né? Pensemos, por exemplo, no caso da Procuradoria-Geral da República, não é? O próprio dissenso que aparece por parte de subprocuradores gerais, não é? É o último grau da carreira deles em relação ao próprio Procurador-Geral da República indicado pelo presidente, a forma como ele ignorou deliberadamente a lista formada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, o modo como o Procurador-Geral da República passou a atuar numa forma muito mais conivente com aquela que era a visão do presidente da República, deixou de fiscalizar muito do que era fundamental para a consolidação do Estado de Direito. Né? E isso vai acontecer não só em relação à Procuradoria-Geral da República, né? A tentativa de captura da própria Polícia Federal, a nomeação de ministros da Justiça que entendessem, né, que aquela independência da Polícia Federal ela deveria ser relativizada, principalmente para a proteção dos próprios filhos do presidente da República, a ausência de fiscalização ambiental, a ausência de fiscalização efetiva por parte de outras agências importantes ou autarquias como a própria FUNAI. Então, a gente percebe que, de fato, há uma atuação que é muito consentânea com uma metodologia geral ou comparada, né, por assim dizer, de tentativa de deterioração do processo democrático. Então, a gente observa movimentos similares, por exemplo, em países como Hungria, Polônia, nos próprios Estados Unidos, durante o governo Trump, que vão mostrar que aquele problema não é um problema isolado do Brasil. Quando você falou disso, você falou em origem de obstáculos, né, à democracia. Onde estaria essa origem? Melhor do que isso, a erosão constitucional ela tem origem numa fragilidade democrática ou é o contrário? Né? E o que é comum a esses países todos que dá origem a essa erosão? Talvez a ideia que eu tenha defendido no livro seja justamente a de que
a erosão constitucional ela é dependente de contexto, né? Ela não é algo que é próprio, que possa ser dito ou estabelecido como sendo compartilhado muito facilmente por, como os americanos gostam de dizer, né, jurisdições diferentes, que tem um sentido diferente aqui para nós, mas sistemas constitucionais diferentes. Então, cada contexto vai ter ali uma característica ou características ou um conjunto de características que é importante de ser observado. Algumas coisas são de fato partilhadas. Acho que há um manual de instruções do líder autoritário ou do líder populista que é copiado por diversos mandatários e que é repetido, né? Então, a gente vai perceber, por exemplo, tanto Donald Trump, quanto Viktor Orbán, quanto Jair Bolsonaro criticando os veículos tradicionais de mídia, não só num ponto em que seja próprio do debate democrático, mas dizendo que é necessário extingui-los ou cortar as suas formas de financiamento ou partir para outras formas de difusão de ideias, como, por exemplo, as mídias sociais, e estabelecer um contato direto e não filtrado, por assim dizer, com relação ao seu próprio eleitorado, né? A gente vai perceber também que há uma preocupação central desses atores com o poder judiciário. Em alguns casos, a captura é mais fácil, né? Então, no caso húngaro, o alcance da maioria pelo partido Fidesz lá em 2010, já há bastante tempo, foi fundamental para que eles adotassem uma nova Constituição e rapidamente o partido de Viktor Orbán conseguisse indicar juízes para os órgãos mais importantes do judiciário, como, por exemplo, a Corte Constitucional húngara, né? Na Polônia também esse movimento foi importante, mas mesmo que o PiS não alcançasse a maioria tão qualificada que o Fidesz alcançou, ele foi fundamental para poder nomear juízes para o próprio Tribunal Constitucional polonês. No caso americano, o Trump fez isso com as nomeações para os juízes federais e conseguiu, né, teve a sorte ainda de contar com nomeações importantes ainda dentro da Suprema Corte. No caso brasileiro, que o Bolsonaro o problema que ele enfrenta por enquanto é uma questão de oportunidade, né? Ele conseguiu até agora, vai conseguir formar agora 2 nomeações para o Supremo. E aí tem uma coisa problemática, uma distinção que eu vejo para o caso brasileiro é que houve muito mais colaboração do judiciário com o processo de deterioração do que uma atitude de insurgência, de contraposição, como foi o caso inicial na Hungria ou na Polônia, né? Então, talvez o Bolsonaro tenha que se preocupar mais Você citou a cooptação, que exigiu a cooptação, é isso? Não, eu acho que houve uma série de decisões tomadas, tanto por juízes, como, por exemplo, o próprio juiz Sérgio Moro, né, que tinha ali uma plataforma política muito já claramente desenhada, né, quanto decisões também de forma hesitante por parte do Supremo Tribunal Federal em tentar encaminhar aquilo que a própria Constituição estabeleceu, né, a forma como ele enxergou e titubeou sobre, por exemplo, a presunção de inocência, o modo como ele tratou das imunidades parlamentares de uma forma também vacilante. Isso tudo eu acho que contribui para o cenário de instabilidade política que foi oportuno para a candidatura do presidente atual, né? Agora, Emílio, o presidente Jair Bolsonaro, ele costuma repetir com frequência que ele fica dentro das 4 linhas da Constituição. Por que você acha que ele usa, como é que você entende, né, essa afirmação? Sendo que os críticos dele costumam olhar para ele como uma pessoa que está sempre desafiando as instituições, né, e a própria Constituição. Eu acho que assim, a figura do Jair Bolsonaro é uma figura que é bastante antagônica à própria ideia de Estado de Direito. Isso aparece na própria biografia dele política, né? E mesmo a atuação dele como militar não era uma atuação que prezava pela hierarquia ou pela disciplina, né? Uma atuação que lhe rendeu, inclusive, uma passagem à reserva por uma solução ali de compromisso para evitar que ele viesse a ser de fato punido por um comportamento que era um comportamento agressivo em relação à própria hierarquia e à própria disciplina, que são importantes para as Forças Armadas, né? Então, aquele processo do final da década de 80, que é coincidente, inclusive, com o advento da Constituição de 88, né? Eu começo o livro, inclusive, falando do caso dele, né? Ele é um processo que mostra que não há muita preocupação do presidente com relação à legalidade ou mesmo à constitucionalidade dos atos que regem a vida do cidadão comum e mesmo uma figura pública.
Quando o Bolsonaro chega ao poder, a ideia que os críticos, que os analistas passam a ter, né, os cientistas políticos ou juristas passam a ter, é a seguinte: olha, ele deve seguir o manual de gente como Orbán ou como o PiS na própria Polônia, que é fazer o seguinte: olha, pelo próprio sistema constitucional, pelas próprias leis, ele vai seguir certos procedimentos, empurrando esses procedimentos ao máximo, né, nos seus limites de legalidade, de constitucionalidade, né, fazendo aquilo que um americano chamou de um jogo duro constitucional, né, mas sem romper com esses limites, né, deixando as coisas sempre, talvez, ali com aquele sentido dúbio, né, olha, há ali, de fato, uma violação ou não há? E o perfil dele é um perfil completamente antagônico a esse tipo de atitude um pouco mais pensada, refletida, maturada, né, em que você tem menos agressões tão flagrantes à própria ordem constitucional, à própria ordem legal. Então, o que aparece é talvez uma mistura na conduta dele, uma mistura entre o legal e o ilegal, né? De um lado, ele sim tenta fazer aprovar projetos de lei, mas aí sem uma maioria suficiente para poder alcançar isso no Congresso Nacional, que sejam que pareçam alterar a ordem jurídica, que pareçam alterar até, né, a Constituição. Ele não tem não pode nem se falar em PECs aqui que sejam suficientes para tanto, mas em termos de alteração das leis que possam atender a esses objetivos políticos. Quando isso não é alcançado, como ele de fato não tem obtido êxito nesse campo, a não ser agora mais recentemente com a ida do Centrão para o colo do governo, né? Ele apela, então, para uma atitude mais hostil em relação à Constituição, em relação às leis, em relação ao processo eleitoral, né, e defende, de fato, uma ruptura institucional, coisa que esses atores, no cenário comparado, evitam um pouco de fazer, né? Pois é, nesse sentido, que papel tem essa defesa que ele faz do voto impresso, né? O que eles têm falado que é o voto auditável, e tem toda uma discussão. Nós vimos aí os presidentes, os ex-presidentes do TSE se juntando ao Barroso e formando aí enfim, subindo o volume, né, do discurso em proteção ao voto digital. E, enfim, essa discussão está na ordem do dia. Essa semana vai ter a votação na comissão especial na Câmara para decidir se, enfim, se o voto impresso vai a plenário ou não, mas há uma expectativa, é uma PEC, né? Teria que ter uma quantidade de votos, mais de 300 votos no Congresso. Isso dificulta a coisa. Já tem um sentimento de que não vai dar, mas o presidente insiste, inclusive estimulou manifestações ontem. Como é que essa questão entra nessa análise que você faz, né, do comportamento do presidente, do perfil dele, e dessa discussão mesmo sobre erosão constitucional? Uhum. O grande problema de um processo de erosão constitucional é que o processo de erosão experimentado por um longo prazo e tentado em diversas oportunidades, utilizando-se de diversos instrumentos que podem ser instrumentos bastante diferentes, mas todos eles antagônicos ao próprio sistema constitucional, é que ele pode acabar redundando numa situação pior do que a situação de erosão, que é a situação de colapso, né? Então, a gente tem que fazer uma oposição aqui entre o que seja a erosão, que é esse processo de lento, detrimental de destruição das bases de um sistema de uma democracia constitucional, e aquilo que seria a agressão imediata e direta por uma tentativa flagrante de golpe, por exemplo, né, como aconteceu em Mianmar recentemente. Ali você tem uma situação de colapso constitucional, de colapso das instituições ou de colapso da própria democracia, em que você inverte completamente um resultado eleitoral e toma o poder para determinadas instituições de Estado, né? Esse tipo de movimento, o movimento dos colapsos, ele tinha cedido lugar para o processo de erosão. Só que o caso brasileiro, ele está mostrando que a gente está, pelo menos aí, vamos dizer, 6, 7 anos num processo de erosão que vai enfraquecendo aquele velho discurso, que era um discurso próprio do ministro Barroso, de que as instituições estão funcionando, né? Então, a gente já sabe bem que não é bem assim, as instituições não estão funcionando propriamente, e esse não funcionamento pode criar justamente o cenário para uma ruptura. É de se esperar que não, né? Que não haja apoio suficiente para que isso possa acontecer, até porque
um golpe não depende só da vontade das Forças Armadas, depende também de um apoio mais claro de elites políticas importantes na definição do que é a política num determinado momento. O que o presidente parece fazer é tentar pavimentar o caminho para uma eventual derrota no ano que se aproxima. As pesquisas não indicam que o cenário para ele é um cenário favorável, qualquer outro candidato parece ter uma boa chance de batê-lo no segundo turno, não é? E o candidato principal, que é o ex-presidente Lula, faria com uma diferença de votos muito grande. Então, ele parte para adotar aquela tática que foi a tática adotada pelo Trump nos Estados Unidos. Então, já que eu não posso alcançar a vitória, eu vou, desde antes, criar um discurso que seja suficiente para legitimar uma eventual recusa da derrota eleitoral em 2022, aqui no caso brasileiro. No caso Trump, a gente percebe como isso é perigoso e isso pode levar a uma situação extrema, né? Então, o ataque ao Capitólio ele foi bastante simbólico e foi visto por algumas análises como sendo uma tentativa flagrante, sim, de golpe, né? Apesar de haver dúvidas em relação a isso da perspectiva da ciência política, porque as Forças Armadas não iriam apoiar uma iniciativa golpista no contexto americano, né? Mas ele mostra que o processo de erosão ele pode ter um desfecho, ou ele pode chegar a pontos que são pontos muito graves, né? Pontos em que o colapso vai parecer ser a saída. Então, o que me parece que o presidente já está fazendo, e isso ele faz até de um modo talvez não eficaz, mas pelo menos, vamos dizer assim, esperto, né? Já de antemão perceber que essa vitória não vai ser uma vitória possível, ou talvez ela não venha de fato a acontecer, e aí ele já vai desacreditar o próprio sistema do processo eleitoral, né, para dizer que o resultado do ano que vem é um resultado inválido, ou foi um resultado roubado, ou que as urnas foram manipuladas para se chegar àquele resultado. Na sua opinião, o que seria necessário para evitar esse colapso? Né? A gente chegar a esse ponto, porque tem não diria que é um consenso, mas são muitas vozes apontando para esse colapso, para o risco desse colapso. Né? O que seria necessário fazer para evitar? Eu acho que as instituições têm que funcionar de verdade, né? A questão parece ser uma resposta simplista, mas, na verdade, há algumas coisas bastante pontuais que já poderiam indicar reações maiores. Hoje você lembrou da forma como os ex-presidentes dos tribunais se manifestaram em apoio, né, à posição oficial do presidente do TSE, do ministro Luiz Roberto Barroso, mas mais poderia ser feito. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, ainda que ele se tornasse prevento para julgar um procedimento desse tipo, ele mesmo poderia enviar uma manifestação, uma representação à Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República investigasse o presidente efetivamente. Aí a gente pode dizer, não, mas a Procuradoria já está capturada. Sim, mas a pressão política sobre esses órgãos ela é fundamental em momentos como esse. E ela tem que vir das principais instituições que têm um poder de atuação nesse momento. O ministro Luiz Fux, ao que parece, faria um discurso agora de abertura desse semestre do judiciário brasileiro, num tom que seria um tom mais elevado. Eu acho que isso não é suficiente, é preciso que medidas concretas sejam tomadas. Então, já se está discutindo se o ministro Alexandre de Moraes já não conseguiria, por exemplo, exigir ou determinar que o próprio presidente fosse ouvido no inquérito das fake news. O que mais poderia ser feito? Há uma PEC tramitando no Congresso Nacional que discute uma limitação efetiva à participação dos militares na política no Brasil. Então, essa limitação de militares da ativa ela teria que vir de uma maneira bastante drástica. Então, uma resposta do Congresso nesse sentido seria fundamental. É preciso que nesse campo, então, a gente tenha uma dinâmica política que faça com que isso possa ser levado adiante, porque há um problema, né? Nós temos um presidente na Câmara, um presidente da Câmara que apoia o presidente da República e nós temos um presidente no Senado que é vacilante em relação à forma como ele deveria se posicionar sobre esses atos, que são atos de violação da própria ordem jurídica, da própria ordem constitucional. Mas
os partidos têm que se reunir, né, a própria oposição e partidos interessados na manutenção do sistema democrático, e entender que algumas medidas precisam ser medidas mais drásticas. Eu vejo a aprovação de uma PEC nesse sentido, nesse momento, como sendo talvez a resposta mais efetiva, ainda que ela vá ou possa criar a situação em que os militares queiram elevar ainda mais o tom das suas ameaças. Mas se não houver resposta nesse sentido, por parte das instituições, eu acho que a gente fica num cenário ainda mais perigoso, um cenário que pode criar aí um 2022 em termos de disputa eleitoral, em termos de disputa política, que pode ser perigoso para todos os lados da política no Brasil. Você mencionou o Centrão. Quando o Ciro Nogueira assume, não é? Informação de bastidor que veio a público é que ele pediu que o presidente se contivesse, inclusive sob esse discurso essa defesa do voto impresso, enfim, que ele se contivesse nas atitudes. E o presidente não levou nem 24 horas depois dessa notícia para renovar e até para subir o tom dessa defesa, né? Como é que você vê a perspectiva dele continuar? Porque o Centrão, a aproximação com o Centrão, foi uma busca de garantia que ele teve dentro do Congresso, né? Para viabilizar e para ter apoio, para demonstrar que tem sustentação política e também para viabilizar a aprovação de matérias. Como é que você vê esse esticar de corda, né, que é uma atitude presente no comportamento do presidente, mas que, neste momento, se faz ainda mais evidente e com a sustentação de um Centrão que está pedindo para ele não fazer isso. Como é que você vê esses limites aí que podem se dar, não é? Até onde que eles podem ir, né? O presidente não é controlado pelo consenso político, né? Isso aí já era algo que já era percebido, antevisto, mesmo antes dele assumir a presidência da República, né? Todos os analistas apontavam nesse sentido, sabiam que ele, na verdade, não era alguém que se pautava pelas regras comuns ou ordinárias da própria política, a ideia de você respeitar as instituições, a ideia de você buscar menos polarização, isso não é da tradição e da carreira do próprio Jair Bolsonaro. Depois de assumir a presidência, as pessoas acharam, não, ele vai ser controlável, é muito difícil você equilibrar, né, lidar com tantas instituições e com tantas forças políticas antagônicas, e ele não foi controlado. Ele não vai ser controlado, muito menos pelo próprio Centrão. Então, a resposta eu acho que não está aí. A resposta ela aparece quando as instituições forem ou tomarem posições que forem posições efetivas, né? Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral julga até hoje, tem tramitando nele até hoje, uma representação que diz ou que trata da forma como foram utilizadas mídias sociais, o próprio WhatsApp, durante as eleições de 2018, né? E esse processo ele está amplamente instruído, você já tem um grau de informações, um nível de informações suficiente para levar esse processo a julgamento. Então, um julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral de um tema sensível como esse, eu acho que é muito mais efetivo e muito mais importante, né, em tentar dissuadir o presidente do que uma tentativa de chamá-lo ao diálogo, ou chamá-lo à discussão, ou à sensibilidade para a temperatura política atual. Pois então, assim, eu fico pensando o seguinte, vou aqui só provocar mais um pouquinho. Os parlamentares, eles vão em busca da eleição no ano que vem, né? Então, assim, até que ponto, para o Congresso, esse risco do colapso, ver essa possibilidade de colapso lá na frente, pode não ser compatível com os interesses políticos eleitorais deles, não é? Por isso que o processo de reversão ele precisa acontecer nos termos em que a própria Constituição estabelece. A erosão constitucional ela pode ser freada justamente você mostrando que há resiliência constitucional, que há força no sistema constitucional e no sistema jurídico para conter um eventual autoritário ou populista de momento. Esses procedimentos que eu mencionei, por exemplo, o processo no Tribunal Superior Eleitoral, a aprovação de uma PEC limitando a participação dos militares na política, são todos procedimentos que estão dentro
dos estertores da própria Constituição. Esses são procedimentos que podem mostrar que a força do Congresso e a força do Tribunal Superior Eleitoral, ou a força do Supremo, por exemplo, no inquérito das fake news, para poder fazer valer o direito estabelecido e responder ao presidente da República pelos termos do próprio direito, pelos termos da própria Constituição. Então, eu acho que não há outra saída a não ser essa. Eu acho que ele só vai enxergar que o colapso tentado por ele, buscado por ele, como foi, por exemplo, na análise do Celso Rocha de Barros, ele acha que o presidente tentou, de fato, em 2020, dar um golpe mesmo, em diversas ocasiões, no início da pandemia, em maio, por exemplo, de 2020. Aquilo só tem uma resposta efetiva quando ele percebe que as instituições não vão apoiá-lo, né, no sentido de tentar levar adiante uma aventura de uma república de bananas. E como que isso se reflete de uma maneira palpável para ele? Não basta apoio das Forças Armadas e não basta apoio das polícias militares dos estados. Isso é muita coisa. Isso é muito importante para uma tentativa de golpe. É necessário que você tenha apoio também de elites econômicas. E até esse momento, pelo menos, né, eu acho que a coisa pode mudar de figura daqui em diante, mas até esse momento, essas elites não se mostraram dispostas a uma aventura como essa, se você não tem um projeto que seja um projeto interessante da parte de um ator como ele, né? Porque não há, de fato, nenhum projeto por parte do presidente que possa ser um projeto econômico interessante, viável, ou que possa resultar em algo que possa ser do interesse dessas elites. Se isso não aparece, eu acho que a chance do colapso ocorrer, ela diminui, ainda que na cabeça dele ela se torne ou continue sendo algo possível, algo que possa ser tentado, né? Ou na cabeça dos seus filhos. Né? Emílio, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Obrigado, Vivian. Obrigado pela oportunidade de falar com você. E o livro vai ser lançado no papel dia 26 de agosto, agora, né? No próximo dia 26. É isso? Ele já está disponível na versão digital, e no dia 26 de agosto ele sai pela Hard Publishing. Infelizmente, ele sai agora só em inglês, né? Sai na Inglaterra. É um livro que vai, assim, em primeiro lugar, atender a uma demanda fora do Brasil, né, de discussão da situação atual brasileira, do sistema constitucional brasileiro, mas eu espero que em breve ele também saia em português, mas quem quiser ter acesso a ele vai estar em inglês já disponível. Muito bem. É o livro Erosão Constitucional no Brasil. O Emílio já lançou o livro, não é? Mesmo que só de forma digital. E Emílio é professor de Direito da UFMG, e nós conversamos aqui justamente sobre o tema do livro e o contexto político que nós temos, como que esse contexto indica essa erosão, a erosão da democracia. Não é? Esse foi o nosso assunto de hoje. Obrigada mesmo, outra vez, e até a próxima. Tchau, tchau.